Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá, sejam bem-vindos ao Santa Dica, o seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou a Mayara e hoje estamos aqui com o professor Pedro Cristofoletti. Vamos falar sobre um assunto que não é novo, né, professor? Sim. Mas que ainda tem muita dificuldade, gera muita dúvida no campo, que são as plantas daninhas resistentes aos herbicidas. O professor Pedro é pesquisador, consultor e extensionista na área de plantas daninhas. É professor aposentado da Exalc e atualmente tem uma empresa na área de biologia e manejo de plantas daninhas. Além disso, ele é uma autoridade no assunto, sendo autor de vários livros, artigos e palestras também sobre o manejo de plantas daninhas. Bem-vindo, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Opa, eu que agradeço, Mayara. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Santa Helena de convidar-nos para participar do Santa Dica, né? E para mim é uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Professor, então esse é um tema que não é novo, né? Mas ainda gera muita dúvida. É difícil de ser tratado no campo, né? Com certeza, Mayara. Inclusive, eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, que o agricultor enfrenta na produção de milho e de grãos de uma maneira geral. As plantas daninhas resistentes, né? Principalmente as plantas daninhas resistentes ao glifosato, né? Que acho que vai ser o nosso tema de discussão hoje aqui, né? Exatamente. Então, acho que como primeira pergunta, né? Muitas vezes a gente vê o produtor falando, estou com uma planta daninha que está difícil de controlar, eu não consigo fazer um manejo adequado. E quando a gente vai analisar a situação mais a fundo, na verdade, ele já está com uma população resistente na área, né? Exatamente. Então, você poderia explicar mais para a gente o que é uma planta daninha resistente, Sim. Como identificar isso dentro da sua área? Ótima pergunta, Mayara. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre as dicas de manejo, é interessante a gente definir o que é uma planta daninha resistente. As plantas daninhas, elas são seres biológicos que têm diversidade genética. Então, toda a população ela tem um percentual muito pequeno, uma frequência inicial muito pequena de indivíduos resistentes. E o que acontece na prática? O produtor utiliza a mesma prática de manejo, o mesmo herbicida ano após ano, e ele acaba selecionando os indivíduos de baixa frequência. E isso tem uma implicação prática muito grande, que nós podemos discutir hoje no nosso podcast, porque a forma como o produtor maneja a planta daninha, a forma como ele utiliza o herbicida, principalmente, é o fator de seleção. Então, para isso, a gente precisa utilizar técnicas e práticas de sustentabilidade de manejo para que ele não selecione essas plantas daninhas na sua cultura. E eu acho que dentro da cultura de milho, né, isso é bastante presente, porque hoje a gente tem aí a grande maioria das lavouras são RR, né, resistente ao glifosato, e acaba tendo um uso indiscriminado aí desse herbicida, e é isso que vai selecionando, né? É isso mesmo, Mayara. Na verdade, a cultura do milho, embora essa tendência esteja mudando hoje, é uma cultura que a gente chama de safrinha, de segunda cultura. Então, evidentemente, os investimentos, muitas vezes, no manejo, não são muito grandes e acaba utilizando apenas o glifosato e, eventualmente, a atrazina como principal herbicida. E essa utilização frequente do mesmo herbicida ano após ano tem selecionado resistência. Então, nós precisamos mudar um pouco essas práticas, né, de manejo para que a gente possa evitar essa seleção, porque quando o produtor tem o seu banco de sementes cada vez mais incrementado numa planta na sua área, é porque ele está praticando um manejo de plantas daninhas que precisa ser mudado, precisa ser diversificado principalmente. Bom, eu acho que uma dessas práticas, né, seria o manejo outonal ou o manejo na entre-safra,
que já está ganhando destaque entre os produtores, né, por causa das plantas daninhas resistentes. Certo. Então, você tem algumas dicas de como fazer, uma santa dica de como fazer esse manejo, visando aí para o plantio do milho na entre-safra? Certo, perfeito, Mayara. Eu acho que realmente a gente precisa de muitas dicas nesse momento. Mas primeiro eu gostaria de definir o que é manejo outonal. Né? Às vezes a gente fala o que é manejo da entre-safra, né? Ou manejo de pousio e o que é manejo outonal. O manejo outonal, de uma forma bem simples, é aquele que ocorre quando o período de pousio é longo, né? O período de pousio é aquele onde você deixa a área sem a cultura até a próxima cultura, né? E até eu costumo fazer uma brincadeira com o produtor. A gente precisa fazer um pousio manejado e não abandonar a área. Que então, é o que muitas vezes acontece. Exatamente, né? Principalmente depois da cultura do milho, né? Pensando aí no Cerrado, no norte do Brasil. Né? Então, a gente precisa manter esse período sem a infestação de plantas daninhas, porque sabe o que acontece se você deixar a área abandonada? A planta daninha vai produzir sementes. Banco de sementes. Exatamente. E isso é a base da existência da planta daninha. Você deixou ela produzir semente, você vai ter problemas de manejo. Então, o manejo outonal é quando você faz um manejo bastante antecipado ao plantio. Por exemplo, vou citar um exemplo, no norte do Mato Grosso, por exemplo, você colhe a soja lá pelo mês de março, fevereiro principalmente, imediatamente você planta o milho. Depois você colhe o milho no meio do ano, e aí você tem um longo período até o plantio da soja. O manejo outonal seriam atitudes de manejo feitas imediatamente após a colheita do milho. Né? Diferente de você fazer esse manejo lá na frente, quando você vai plantar a soja. E qual é a dificuldade que você vai ter lá na frente, quando você vai plantar a soja, Mayara? É que a planta daninha vai estar grande. Então, uma buva, um amargoso, a dificuldade de controle é muito grande. Agora, se você faz o manejo outonal, logo após a colheita do milho, essa planta vai estar em fase inicial de desenvolvimento, você vai poder usar um herbicida com mais facilidade de controle e você vai poder utilizar um residual para evitar que novas populações aconteçam nesse período de pousio, e aí o plantio da soja fica muito mais facilitado. Né? Então, a santa dica, né, para vocês aí é: vamos trabalhar com a planta daninha já no início do período de pousio. É claro que eu entendo que tem produtores assistindo esse podcast do Rio Grande do Sul até ao Amazonas, né? E o pousio é em período diferente. Então, quando nós falamos do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, né? Esse pousio ele ocorre após o milho. Né? Mas quando nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, esse pousio, às vezes, ele ocorre após a soja. Mas, de qualquer forma, o conceito é o mesmo. Né? E até algumas vezes as pessoas perguntam: mas por que vocês chamam outonal se é feito em agosto, por exemplo? É que no passado nós tínhamos uma cultura só, era só a soja, não se plantava a safrinha e ia plantar o milho a soja no outro ano. E aí era no outono esse pousio. Agora, hoje não. Com o plantio de variedades precoces de soja, que possibilita o plantio do milho após a soja, esse manejo outonal foi para o inverno. Mas o nome se manteve, manejo outonal. E em termos de herbicidas que podem ser utilizados nesse manejo outonal, visando aí a cultura do milho, né, que não dê um residual que o milho tenha fitotoxicidade e principalmente quando a gente tem buva e capim amargoso, né, que eu acho que é a maioria dos problemas aí do produtor de milho. Bacana a pergunta, Mayara, e acho que aí vem, né, já os aspectos realmente de manejo. O que normalmente nós recomendamos, né, na nossa assessoria, né, tem uma empresa de assessoria, PJC Consultoria, né, depois de trabalhar 30 anos aí pela Exalc, e o que a gente recomenda é, após a colheita do milho, né, e o milho, como vocês sabem, no final do ciclo ele torna
possível que a planta daninha se desenvolva, porque ele abre, né, no seu período de maturação, é você colher o milho, esperar alguns dias até aquela resteva de milho assentar, e aí você entrar, primeiramente, com um pós-emergente. E daí, idealmente, fazer uma sequencial com residual depois desse pré-emergente, desse pós-emergente, e aí entrando um pré-emergente. Então, falando em termos mais efetivos de manejo, se você tiver, por exemplo, uma buva que é resistente ao glifosato, você pode, por exemplo, trabalhar com uma mistura de glifosato mais 2,4-D. O glifosato vai controlar as demais ervas e o 2,4-D vai controlar a buva. Porém, a condição climática, às vezes, não é muito boa para o manejo do 2,4-D. Então, essa buva, às vezes, ela precisa de uma sequencial. Então, dali 10 a 15 dias, você entra com um produto normalmente dessecante e aí mais um produto residual. Então, um produto dessecante, por exemplo, pode ser um produto à base de glufosinato, sal de amônio, pode ser um inibidor de protox, como no caso do saflofenacil, do carfentrazone, onde você vai complementar a ação do 2,4-D, que não matou bem a buva, e junto você vai colocar um residual, como um flumioxazin, como um diclosulan e outros residuais que são interessantes. E no caso do amargoso, né, que é a outra classe de herbicida, de planta daninha, me desculpe, você vai trabalhar primeiro com os inibidores da CCase, né, tipo um cletodin, tipo um aloxifop, e junto com glifosato, e depois você entra novamente com um produto dessecante, os mesmos que eu mencionei para a buva, junto com herbicida residual. Então, assim, você mantém o período de pousio livre de plantas daninhas, e depois, lá na frente, fica fácil para você fazer a dessecação e plantio da soja. O importante, eu acho que é plantar no limpo, né? Não tenha dúvida. Por que o plantio no limpo, né, é um termo que a gente usa bastante. Bastante, inclusive nós importamos esse termo dos Estados Unidos, né, que é start clean to stay clean, né, quer dizer, plante no limpo para você ficar no limpo. Porque se nós deixarmos a planta daninha nascer junto com a cultura, o que acontece? Nós temos a competição precoce. Porque a planta daninha, no seu desenvolvimento, ela é muito rápida. Então, se você planta a soja no limpo e a planta daninha germina após essa germinação da soja, a soja sai na frente. É como se nós fôssemos fazer uma competição que um competidor saísse na frente. Ele tem uma vantagem. Né? E isso traz um conceito muito importante do uso de herbicidas residuais. Né? O herbicida residual no plantio, né, após uma boa dessecação, é fundamental para isso. Né? E quando a cultura já emergiu, né? Vamos falar agora sobre os herbicidas pós-emergentes, e eu acho que a gente entra também nas culturas OGM, né? Geneticamente modificada, que aí cada OGM tem sua particularidade. Pode falar um pouquinho mais para a gente, Mayara, professor? Perfeito. Porque dentro da cultura, né, já a seletividade dos herbicidas convencionais, ela é relativa. O que eu quero dizer com isso? Não é uma seletividade absoluta, né? E também, dentro da cultura, quanto menor a planta daninha estiver, mais fácil fica para a gente controlar. Você precisa de uma dose menor e também você tem flexibilidade de aplicação do produto. Você não precisa aplicar com urgência para evitar a matocompetição. Então, dentro da cultura, quanto mais nós tivermos um processo que empurra a germinação da planta daninha mais à frente, mais fácil fica para a gente controlar. Agora, com o evento das culturas transgênicas, isso facilitou muito a nossa vida, porque a cultura transgênica ela tem uma característica de resistência ao herbicida que é absoluta. Né? É uma resistência onde o herbicida não causa danos para a cultura.
Então, inicialmente, nós tivemos o milho, né, falando do milho, né, que é o principal foco aqui da Santa Helena e da Santa Dica. No caso do milho, primeiramente, nós tivemos o milho resistente ao glifosato, que foi uma tecnologia fantástica, uma revolução no setor, né? Embora sempre o glifosato foi usado com a atrazina. Mas, né, como tudo na vida, em agricultura, ela evolui, são seres biológicos, nós começamos a ter problemas de resistência de plantas daninhas, né? Nós temos a buva, nós temos o pé de galinha, nós temos o amargoso, nós temos o caruru agora, o picão preto está entrando, e também plantas daninhas tolerantes, como principalmente no norte do Brasil, a questão da vassourinha de botão, do leiteiro, né? E de outras plantas da trapoeraba, né? Então, nós precisamos diversificar, né, o manejo. E aí nós tivemos a felicidade, né, de uma tecnologia nova, que na verdade não é tão nova também, que é a resistência ao glufosinato. Então, hoje nós temos variedades de milho também com resistência ao glufosinato, como o Vípera 3, né, que além de ser resistente às 4 principais lagartas da cultura, é resistente ao glifosato e é resistente ao glufosinato, possibilitando uma rotação de ingredientes ativos. Mas, pelo que eu me lembro, o glufosinato tem algumas particularidades no manejo, né? Diferente do glifosato. Ele atinge mais plantas mais novas, né? Perfeito, Mayara. Aí a gente precisa entender um pouquinho como que é o mecanismo de ação dos dois produtos. O mecanismo de ação é como o produto mata a planta daninha. Embora o glufosinato seja, assim como o glifosato, derivado de um aminoácido, né? E até a estrutura molecular é muito similar dos dois, o mecanismo de morte da planta é completamente diferente. O glifosato, ele mata a planta daninha através da inibição da síntese de aminoácidos, fenilalanina, tirosina e triptofano. O glufosinato também inibe a síntese de aminoácido, a glutamina, evitando a incorporação do nitrogênio. Porém, tem um detalhe, isso é até uma descoberta recente, nos últimos 2 anos. O que mata a planta daninha é a produção de radicais livres. E o que é a produção de radicais livres? É como se diz, a dessecação da planta. Né? Ela destrói as membranas celulares. É uma molécula tão tóxica, né, que destrói a planta. Exatamente. E aí o que acontece? É um produto de contato, totalmente diferente do glifosato. Então, nós precisamos ter algumas práticas diferenciais para o glufosinato. Primeiro, planta daninha nova, em fases iniciais de crescimento. Segundo, não pode ser planta perene. Ele só vai controlar os tecidos que o herbicida atua. Terceiro ponto, tem que ter uma boa cobertura na aplicação. Você tem que usar maiores volumes, gotas menores e cobrir bem a planta daninha. Quarto, você não pode utilizar o glufosinato à noite. Ele não funciona. Quinto, ele é muito mais dependente da umidade relativa da temperatura, né? E finalmente, né, o glufosinato, sal de amônio, depende, né, de uma boa aplicação, de um bom vigor da planta daninha. Então, é diferente. O glifosato a gente pode aplicar com uma planta acima do V3, V4, V5, né, ou 5 folhas, 6 folhas. O glufosinato não. Precisa aplicar em plantas pequenas. E também ele tem muito óleo. Então, aí tem o lado da cultura. A gente recomenda que, no caso do milho, você aplica até o V4, o V5. Acima disso, pode haver algum prejuízo no desenvolvimento da planta. Mas é uma ferramenta fundamental de rotação com glifosato. Sim. A gente dá uma rotacionada nos mecanismos de ação dos herbicidas dentro da cultura dessa maneira, né? Com certeza. Só para você ter uma ideia, Mayara, nós temos apenas 2 plantas daninhas no mundo resistente
ao glufosinato. E ao glifosato nós temos 56, se eu não estou enganado. Já deve ter tido mais alguma nova, né? E aqui no Brasil nós temos 6 delas. Bom, professor, acho que a gente já passou por alguns dos pontos principais, né, no controle de plantas daninhas resistentes, mas tem mais alguma dica, algum ponto principal que é importante o produtor de milho, principalmente, saber para controlar uma planta daninha resistente que ele já sabe que tem na área, em termos de prevenção também, né? Eu acho que a gente já falou do manejo outonal e rotação de mecanismos de ação, mas acho que é importante a gente reforçar esse ponto. Sim, é muito importante porque se você não tem um problema de planta daninha, você terá resistente. Né? Então, sempre é importante você agir preventivamente. Nunca simplifique tanto o seu sistema utilizando apenas o pós-emergente, porque realmente é uma prática muito mais fácil, né? Embora hoje o glifosato também já não é tão barato como era antigamente, né? Mas é muito importante você diversificar o sistema. E diversificar o sistema, eu não quero dizer apenas diversificar o herbicida. Diversificar o sistema é você usar todas as práticas agronômicas, né, importantes que contribuem para o manejo de plantas daninhas. Dentre elas, rotação de cultura, cultura de cobertura, uso da palhada, plantio no momento correto, espaçamento adequado, boas práticas agrícolas. E, além disso, eu acho que é muito importante, como nós já comentamos, você fazer uma boa dessecação, ter um pousio bem planejado, nunca fazer abandono ao invés de pousio, plantar no limpo, utilizar um herbicida residual e trabalhar com diversidade de pós-emergente, como nós citamos no caso do milho, diversificar glifosato e glufosinato à medida que o desenvolvimento da cultura acontece. Eu acho que, seguindo essas dicas, eu acredito que você terá mais sustentabilidade no seu sistema de produção, vai conseguir expressar todo o potencial produtivo dessa cultura, né? Todo o potencial do seu híbrido, da sua variedade, que é muito importante. Hoje a gente luta tanto para conseguir 5% a mais de produtividade num híbrido, e não justifica absolutamente nada depois você perder essa produtividade através da planta daninha resistente, que vai roubar os seus recursos, os seus investimentos. Então, se você é um produtor de milho que visa alta tecnologia, alta produtividade, você precisa trabalhar num excelente manejo, ter o seu milho, né, livre de plantas daninhas, né, através do uso de herbicidas seletivos com residual para manutenção do seu potencial produtivo. Bom, acho que se deixasse a gente ia conversar o dia inteiro sobre plantas daninhas. Eu falo aqui, demais, né, professor? E agradeço muito a sua participação. Acho que a gente chegou ao fim do nosso podcast. É uma honra tê-la aqui conosco, uma autoridade em termos de manejo de plantas daninhas resistentes. E fica à vontade para passar o seu recado final, deixar seu contato, onde o pessoal pode te achar. Perfeito. Obrigado, Maiara. E eu só gostaria de mencionar que a Maiara é um dos nossos orgulhos de egressos da Exalc, né? Eu tive a felicidade de ter a Maiara como estagiária na graduação e também desenvolver o seu mestrado conosco, fazendo um excelente trabalho, né, dentro das culturas transgênicas e analisando a população de risóbio. E, para mim, é uma satisfação enorme estar com você e um orgulho, né, de ver você tendo sucesso aí dentro do seu trabalho na área de sementes. Professor. Você viu que eu puxei a sardinha para o glufosinato. Ah, né? Tá vendo? Que foi o que eu trabalhei com o senhor. É verdade, você trabalhou com glufosinato mesmo. Perfeito. Então, nós temos uma empresa de assessoria que se chama PJC Consultoria. É fácil de vocês memorizarem o nosso e-mail, que é pjcconsultoria@pjcconsultoria.com.
Estamos lá à disposição, se vocês quiserem entrar em contato, compartilhar conhecimentos, informações. Também trabalhamos com pesquisa, né? Desenvolvimento de pesquisa aplicada ao campo, né? E estamos lá, estamos à disposição. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradecemos novamente o professor e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Se vocês tiverem alguma dúvida, saiba que nós podemos respondê-las nos próximos episódios. Aproveite e também se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Santa Helena Sementes. Então é isso e até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook ou em nosso site santahelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.